Faremos a leitura dos versículos de 1 a 6. Está sendo projetado também. Nós podem acompanhar a leitura. Os irmãos forem achando, aqueles que puderem, por favor, se coloquem em pé. Nós faremos a leitura. Diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Podemos sentar, vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome pelo culto, obrigado pelos hinos, por tudo que já aconteceu aqui essa noite, pela bênção, ó Pai, dos cânticos, do coral, do especial que tivemos aqui com o irmão. E agora nós queremos pedir também que a mensagem da tua palavra seja uma bênção, possa alcançar os corações e que possamos não só conhecer mais do Senhor essa noite, mas conhecer acerca de nós mesmos, acerca dos nossos relacionamentos, sermos edificados e ao sairmos daqui, vivermos a tua palavra para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus, amém. Salmo 139 revela o quanto nós somos importantes para Deus. Nós lemos o texto de Romanos no início, capítulo 12, onde Paulo fala do tratamento de uns para com os outros, do relacionamento de uns para com os outros. E eu disse que aquele texto seria um texto paralelo a esse texto da mensagem, mas onde nós conseguimos ver nesse salmo pessoas, ou Deus lidando com pessoas e falando dos nossos relacionamentos e do relacionamento dele conosco. Fato é, irmãos, que esse salmo, ele revela que as pessoas e não as coisas são importantes para Deus. As pessoas e não as coisas são importantes para Deus. O salmo revela que Deus, que é o Criador de todas as coisas e que está acima de todas as coisas e sustentando todo o mundo, esse Deus Todo-Poderoso, Ele conhece também cada pessoa. E não somente isso, mas esse Deus que conhece cada pessoa, Ele está em volta de cada pessoa. E com o seu próprio poder, Ele protege cada pessoa. E vale a pena nós considerarmos a mensagem desse salmo. Eu não vou aqui fazer uma exposição do salmo, mas eu quero trazê-lo como base e levantar alguns pensamentos desse salmo para nós falarmos um pouco sobre que pessoas, elas não são descartáveis. Deus se importa com pessoas. Nós devemos nos importar uns com os outros. Então vale muito a pena considerarmos a mensagem desse salmo, principalmente quando estamos interessados em resgatar o valor do amor de uns para com os outros na vida da igreja. Quando a igreja ama pessoas, ela cresce. Quando a igreja ama pessoas, ela cresce para dentro, nos seus relacionamentos, mas ela também cresce para fora, porque o mundo lá fora, as pessoas lá fora, querem ver uma igreja
que ama, uma igreja que se relaciona, uma igreja que demonstra o amor incondicional de Cristo por todas as pessoas. Agora, queridos, nós vivemos numa geração de coisas descartáveis, não é verdade? Você já parou para reparar nas coisas que são descartáveis? Tudo é descartável. Eletrodoméstico você usa um tempo, não fez mais o seu gosto, você enjoou da cor, você vai e descarta o seu liquidificador, vai numa loja e logo compra outro. Copo você usa ali no bebedouro, você usou uma vez, você descarta. Pratinhos, a gente usa ali no nosso momento de refeições, usa só uma vez, você joga fora. Aparelho celular, os iPhones, cada hora sai um novo. Você tem o 11, daqui a pouco já saiu o 12, o 13, o 14, e parece uma coisa, quando vai saindo um mais novo, já dá vontade de descartar aquele que nós temos. Eu lembro que há tempos atrás, aquele foi o primeiro celular que o meu pai comprou uma vez. Um Motorola preto, igualzinho aquele ali, irmãos. Não é a foto do celular que era do meu pai, mas é igualzinho aquele ali. Eu lembro que todo mundo que tinha um celular desse gostava de pendurar na cintura, colocar a roupa por cima e vinha com aquele tijolo pendurado e andando, mostrando para todo mundo que tinha um celular. Achava o máximo, o Motorola preto pendurado na cintura, que podia ser visto a 100 metros de distância. Era um celular. Mas pouco tempo depois, irmãos, isso mudou. Começou a surgir os StarTacs. Eu lembro que eu estava viajando de ônibus para um certo lugar e tinha um rapaz com um celular tirando foto. Estava saindo naquele momento essa moda de celulares que tiram foto. E eu fiquei olhando para aquilo e dizia assim, que vontade de ter um negócio desse. E o rapaz tirava foto da Serra do Mar, tirava foto dali. O tempo foi passando e saindo os menores, surgindo os melhores. Tudo foi mudando até que nós chegamos no que nós temos hoje. São esses celulares aí, esses smartphones modernos, chiques, mas que daqui a pouco você enjoa, você quer trocar. Meses atrás, eu estive na minha mãe, mexendo em umas coisas bem velhas que estavam dentro do guarda-roupa, e achei, meu pai já falecido, e achei uma caixa com vários objetos do meu pai. Tinha perfume, tinha remédio, até remédio tinha naquela caixa guardado, colar, cinto, e mexendo lá, adivinha o que eu achei? O celular. E eu olhei para aquele negócio, eu peguei algumas coisas do meu pai ali dentro da caixa de lembrança, mas eu olhei para aquele celular e disse, você não quer. E joguei fora. Liguei para minha irmã, disse assim, olha, tem o celular do pai aqui, você quer esse tijolo? Você quer esse celular? Ela disse, não, joga esse negócio fora. Para quem quer isso, passou. Então, o que a gente faz com esses negócios, irmãos? Com essas coisas? A gente pega e descarta, a gente joga no lixo. E muitas vezes não temos nem dor no coração. Os computadores, por exemplo, depois de algum tempo de uso, tornam-se obsoletos, descartáveis. Fique sem atualizar o seu computador hoje. Na velocidade que corre as informações e que a tecnologia se desenvolve, para você ver o que acontece. Daqui a pouco você não consegue usar mais. Já vai ter dificuldade para editar um vídeo, para enviar um e-mail, enfim, para lidar com as coisas do dia a dia, mais simples quer que seja, você já vai precisar trocar o computador para um melhor, para mais memória RAM, para mais um HD maior e por aí afora.
Sabe, irmãos, que a revista Veja, ela publicou que o lixo doméstico que o povo do chamado primeiro mundo joga fora, daria para muita gente do terceiro mundo construir uma casa. Interessante, né? Tal o volume das coisas descartáveis. Mas o problema maior é que esse conceito de coisas descartáveis também tem afetado o relacionamento de muitas pessoas hoje em dia. As pessoas estão descartando pessoas como se descartasse coisas. Para Deus, o valor das coisas não se compara ao valor das pessoas. Por qual motivo Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz? Por pessoas. Qual era o alvo do amor de Cristo? As pessoas e não as coisas. Deus ama e se importa com pessoas. Nesse salmo, nós ficamos sabendo que Deus faz questão de nos examinar a fundo. Olha o que o salmista diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Deus faz questão de olhar para o profundo do nosso ser. Deus faz questão de conhecer todas as coisas a nosso respeito. Deus faz questão de estar à nossa volta, por todos os lados, nos protegendo com seu poder. Por quê? Porque somos pessoas, e pessoas são amadas por Deus. Agora, qual a implicação que isso tem para nós? É a seguinte: João 15:12 diz: amem uns aos outros como eu amo vocês. Pessoas são feitas para serem amadas. Olha o que Jesus diz: amem uns aos outros. Isso é o que, irmãos? Um mandamento. E se é um mandamento de amor, nós precisamos amar, nós precisamos cumprir esse mandamento. Só que o amor, ele não é um sentimento apenas. Amor, ele tem mais a ver com atitudes, tem mais a ver com caridade. É por isso que 1 Coríntios 13, algumas traduções traduz a palavra amor como caridade, e eu gosto muito disso, porque caridade tem a ver com fazer, tem a ver com se relacionar, tem a ver com criar vínculos, tem a ver com fazer o melhor uns para com os outros. Às vezes eu digo para minha esposa: amor, eu te amo. Eu vivo dizendo para ela que eu a amo, eu digo isso quase todos os dias, e de vez em quando ela olha para mim e diz assim: tá, e daí? Tá, e daí? Faz alguma coisa, me traz uma flor, me leva para passear, me trata bem, me faz carinho, porque amor é isso, amor é relacionamento. Descartar objetos, irmãos, até seja interessante e econômico, até é interessante e econômico. Chega uma hora que junta entulho na sua casa, tem que sair pegando um monte de coisa e jogando fora. Mas com pessoas é diferente, elas não são descartáveis. Você não descarta o teu irmão em Cristo, o teu parente, a pessoa que está lá fora, como você descarta da sua vida um objeto qualquer. É que a nossa máquina, nossa mente, a máquina humana, funciona diferente dos objetos. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas. Nós não podemos tratar pessoas como nós tratamos objetos. Olha a importância, queridos irmãos, das pessoas para Deus. No Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondaste. O Senhor olha no profundo do nosso ser e me conhece. Tu sabes o meu assentar. O que Deus faz conosco, irmãos? Ele está sondando o nosso caminhar, cada passo, cada respirar. Tu me cercas, está comigo no meu deitar, me conhece os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à boca, o Senhor já conhece todas elas. O que Deus faz com pessoas? Deus reconhece as pessoas. Graças a Deus que nós servimos um Deus que é transcendente. Ele está longe de todas as coisas, mas nós servimos um Deus também que é imanente. Ele se relaciona conosco em todos os momentos das nossas vidas. E Ele nos reconhece.
Temos sobre nós o reconhecimento de Deus. Deus sabe quem é o Márcio. Deus sabe quem é você. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus se relaciona com pessoas, se relaciona conosco, e nós podemos ver nesse relacionamento o amor de Deus. E a maior demonstração desse amor foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ali morreu, se entregou voluntariamente. Ele não foi forçado, ressuscitou, está à destra do Pai. Tudo isso para salvar, para nos abençoar. O carinho de Deus, todos os dias, para conosco, em cada detalhe das nossas vidas. Vemos isso no Salmo, nas palavras de Davi, o cuidado de Deus. Tu me cercas, tu és a sombra à minha direita, o Senhor me acompanha. Tal conhecimento do Senhor é maravilhoso demais para mim. Tu sabes o meu assentar, o meu deitar, tu estás comigo, o Senhor está me cuidando. O Senhor cuida de nós, irmão. Sabe por quê? Porque para Deus, o relacionamento especial, o melhor relacionamento é o relacionamento com pessoas. E Deus é um ser pessoal. Ele possui intelecto, emoções e vontade, e nos criou possuindo intelecto, emoções e vontade para se relacionar conosco e para nós nos relacionarmos uns com os outros. Pessoas são estimuladas pelo reconhecimento, pelo amor, pelo carinho e pelo cuidado que recebem, pelos vínculos que são estabelecidos. E Deus nos ensina como lidarmos com pessoas, como lidarmos uns com os outros. Eu tenho um livro lá em casa, ainda estava olhando na estante esses dias, e o livro tem como título Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Talvez você conheça esse livro, já até leu. Mas a Bíblia também é um manual de fazer amigos e influenciar pessoas e nos relacionarmos uns com os outros. Como que Deus quer que nós nos relacionemos uns com os outros? Assim. Será que é assim? Tenho vontade de pegar o Lúcio e dar uma pancada na cabeça do Lúcio quando ele me atormenta. Comigo é assim. Eu tenho vontade de pegar o Jailson às vezes, quando ele fala muito, e dar umas pancadas nele. Será que é assim que Deus nos ensina a lidarmos com pessoas, irmãos? Mas antes da gente olhar a forma correta de lidarmos com as pessoas, e é lógico que não é assim, a base da pancada, que Deus trabalha conosco. Às vezes tem alguns crentes que Deus precisa dar uma chibatada, né? Mas não é assim, com esse tipo de pancada, né? Mas, irmãos, antes de vermos a forma correta de lidarmos com as pessoas, vamos ver o que Deus nos ensina sobre como não lidarmos com as pessoas. Eu quero aqui trazer alguns exemplos bíblicos. Sarai, ou Sara, depois é mulher de Abraão. Ela tinha uma secretária em casa. Lembra? Essa palavra secretária talvez seja comum para alguns, mas não para outros, mas é aquela que cuida dos afazeres do lar. Agar é egípcia e conhecia muito bem todos os afazeres do lar de Sara, ou de Sarai. Ela sabia onde estavam os panos de limpeza, como deveria limpar os vidros, como varrer e passar os panos, como deixar o chão brilhando. Aliás, foram 10 anos registrada na firma Sarai e Companhia, ilimitada. Fazia tudo com capricho. Mas depois desse tempo, ela é tratada como um calçado cuja sola se desgastou e só serve para dar dor nos joelhos e depois ser jogado fora. E o que ela faz com a sua Agar? Ela descarta Agar. Lembra da história? E por causa disso, a Bíblia diz que a amargura e o desgosto tomou conta de Agar. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso que conforta o coração de Agar, mandando o anjo para tratar delas. Mas nós temos também o exemplo de Lázaro, um mendigo. Lázaro está tão doente, com o corpo revestido de tantas feridas, que o seu odor era muito forte, que incomodava quem chegava perto. Ele ficava
de escanteio perto da casa de um homem rico. Eu vou repetir essa frase. Lázaro ficava de escanteio perto da casa de um homem rico. Os tradutores da Bíblia dizem que Lázaro jazia à porta do rico. Mas sabe, irmãos, que nas diversas traduções essa frase é suavizada quando a palavra do grego ela é analisada. Quando Jesus conta sobre Lázaro, ele usa uma palavra que tem o sentido de foi jogado fora. É muito diferente de dizer Lázaro jazia à porta do rico. Lázaro era alguém escorraçado, jogado fora, era descartado todos os dias em frente da casa do rico. Um outro personagem, você lembra da história? José. José é o adolescente sonhador. Lembra dele? Sonhava, gostava de sonhos, gostava de interpretar sonhos. E no momento tem um sonho muito esquisito para os irmãos dele. E sonha que a lua e as estrelas se inclinam perante ele. E quando os irmãos de José ficam sabendo disso, eles ficam muito bravos, muito nervosos, pés da vida. Porque como que esse pequenininho aí vai ser melhor do que nós? E começam a ter ciúmes dele a tal ponto que armam uma emboscada e capturam José. E depois o que eles fazem com José? O que, irmãos? Jogam numa cova, descartado, jogado no lixo pelos seus próprios irmãos. Agora, irmãos, imagine como é difícil para uma pessoa ser tratada como um desprezado. Queridos, uma das coisas que mais me deixa triste, deixa eu fazer confessar aqui algo no meu coração. Uma das coisas que mais me deixa triste é quando eu conheço alguém, às vezes a gente vive nos mesmos relacionamentos, e já aconteceu isso comigo várias vezes, somos pessoas bem perto uma das outras, e quando eu encontro essa pessoa na rua, ela passa a me ver, olha para mim, vira o rosto e não me conhece, ou faz que não me conheceu. Irmãos, eu fico triste, isso me angustia, me dá vontade de chorar, e eu chego para a Vânia falando isso em casa: amor, eu não acredito que eu vi o fulano na rua, ou a fulana, e a miserável, o miserável passou perto de mim, e não olhou para a minha cara, e ele me conhece, vai ser comido pelo bicho igual a você. Gente soberba, descarta os outros, porque se acha melhor. O desprezo, irmãos, é um sentimento de repulsa. Foi o que a Sara fez com Agar, foi o que o Lázaro foi acometido, e foi o que aconteceu com José e seus irmãos. Foram desprezados. É um sentimento de repulsa, de ser ignorado, quebrar os vínculos mais próximos. Às vezes nós estamos no mesmo corpo, na mesma igreja, desprezando uns aos outros e quebrando os nossos vínculos que Deus construiu. A dor, aliás, ser desprezado é não querer se relacionar com a pessoa, é se manter separado. A dor de alguém ignorado, irmãos, é muito grande. Pergunta para ela. Chega para uma pessoa que é ignorada e que é desprezada e diz: qual que é a dor que você sente no seu coração? Pergunta para ela. É algo, irmãos, que eu já senti e não desejo para ninguém. E eu tenho visto esses exemplos negativos de como não lidarmos com as pessoas bem perto de mim. Às vezes na minha própria família, às vezes dentro da própria igreja. Não estou dizendo, aqui não acontece isso, só nas outras. Ainda bem que no TBM não acontece isso. Agora, vamos aprender com Deus como que a gente lida com as pessoas de maneira correta. E eu quero trazer à sua memória, eu não vou ler esse texto, mas trazer à sua memória Marcos 10, 46 a 52,
citando uma história de Jesus, e nesse texto, Jesus está a caminho de Jerusalém, e junto com ele está uma multidão. Seus discípulos e centenas de fiéis acompanham sua caminhada a passos vagarosos, mas com um objetivo. No caminho, Jesus e sua comitiva passam por um cego que está à margem da estrada, suplicando apenas por uma moeda. Com a mão em formato de concha, com a palma para cima, ele espera em vão que alguém o ajude. As pessoas não só ignoram seu pedido, como também ignoram aquele homem. Pedem para ele ter cuidado, para ele não incomodar os outros e, principalmente, não incomode o Messias. Ao perceber quem estava passando por perto, em um ato de desespero, o cego de Jericó resolve, com todas as suas forças, fazer o pedido que mudaria para sempre a sua vida. A frase proferida a plenos pulmões, como se estivesse com um megafone na mão, foi a seguinte: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Incapacitado e sem perspectivas, Bartimeu, o cego de Jericó, grita cada vez mais alto, na esperança de conseguir a atenção de Jesus. Por mais que todos ao redor queriam apenas calá-lo, ele continuou até que finalmente Jesus ouve os seus gritos desesperados. A multidão que antes procurava interromper e calar o cego de Jericó, agora o anima dizendo: vai, ele vai te escutar. Então, frente a frente com Jesus, Bartimeu se desfaz do manto que tampava seus olhos e ouve a pergunta que tanto queria escutar: o que queres que eu te faça? Pergunta-lhe Jesus. O diálogo entre os dois era direto, sem nenhuma enrolação, sem ninguém parar para interromper. A resposta do cego de Jericó era aquela que ele havia sonhado, irmãos, durante quase toda a sua vida: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus então olha profundamente para Bartimeu, o encara sem virar, sem tirar o rosto, sem manear a cabeça, e simplesmente traz a cura tão sonhada pelo cego. Ele nem precisou fazer muita coisa, nada disso. Ele apenas o curou. Finalmente, depois de muito sofrimento, ele tinha de volta a sua visão, e mais do que voltar a enxergar, ele tinha agora o retorno do controle da sua vida. Quando ninguém lhe dava a mínima importância, quando era desprezado por todos, maltratado por todos, não tinha vínculos com ninguém, muitos até o repreendiam para que ele não falasse nada. Jesus para atendê-lo, conversa com ele. Irmãos, Jesus para atendê-lo, conversa com ele e o abençoa. O que Jesus fez e faz com Bartimeu? Cria vínculos com ele, se conectou com ele, deu a atenção que ele precisava. Jesus não o desprezou por suas condições físicas, sociais ou financeiras. Que Jesus nos ensina bastante coisa. Mas uma só hoje é necessária. Precisamos criar vínculos, nos conectar com os outros, independente de que nós somos, da classe social, cor ou que seja. Meus irmãos, irmãs, Salmo 139, o Senhor Deus se dedica em examinar e em conhecer as pessoas, diz Davi nesse salmo. A Bíblia diz que Deus está em volta de pessoas
por todos os lados, amando, protegendo, cuidando com o seu poder. Que todas as pessoas, independentemente de quem são, posição, funções, cor da pele, condições sociais, problemas familiares, problemas físicos, não importa. Jesus quer se conectar com você. Jesus quer se conectar com essas pessoas. Jesus as ama incondicionalmente e por isso se importa com elas, com você, comigo, conosco. O nosso próximo, sabe quem que é o seu próximo? Olha aí para o seu lado. É esse que está do seu lado. É esse aqui que vos fala. E essas pessoas não são descartáveis. O nosso próximo precisa ser considerado. Precisa ser trazido perto de nós. Relacionamentos, pontes precisam ser criadas. Queridos, o que mais Jesus fez na sua vida enquanto esteve na terra? Ele criou pontes. Ele se conectou com pessoas. As mensagens de Jesus, as pregações de Jesus eram pregações de pura conexão. Jesus entendia as pessoas, entendia os problemas delas, as angústias, as tensões no coração. E Jesus, como Senhor, conectava a dor daquelas pessoas, ou a Bíblia com a dor daquelas pessoas, e respondia o que elas precisavam ouvir, e tinham no coração para serem aliviadas. E a principal dor que Jesus queria e curou, é a dor da perdição eterna. Mas Jesus se conectava com elas. Quando Paulo prega no Areópago, o que Paulo faz com aqueles gregos que estavam ali? Se conecta com as pessoas. Paulo, ele se importa com as perguntas que aquelas pessoas estavam fazendo, e ele então abre a palavra de Deus e começa a responder as questões que as pessoas tinham na vida, porque as pessoas são importantes, irmãos. Então, crie pontes, assim como Jesus fez, como Paulo fez. Como isso pode acontecer? Como eu posso criar pontes com as pessoas? Rapidamente, ame as pessoas até se perguntar por quê. Você já parou para perguntar para si mesmo, por que eu devo amar as pessoas? Será que isso é um simples estalar de dedo, um negócio meio de coach, de sei lá do que, de mensagem de autoajuda? Não, não é. O próprio Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como? E aquele que não ama nunca conheceu a Deus. Então você já perguntou por que você deve amar as pessoas? Pergunte: por que eu devo amar aquela pessoa tão difícil, mas você deve amá-la? Responda isso, vá na Bíblia, responda isso. Olha, crie pontes, prove seu ofício antes de pedir alguma coisa. Às vezes eu quero que as pessoas me amam, mas eu não mostro para aquela pessoa quem realmente eu sou. Que tipo de pastor eu sou, que tipo de discípulo eu sou. O que eu estou passando para aquela pessoa, como que a pessoa me vê na igreja. Será que ela olha para mim, ela me vê uma pessoa soberba, fechada, carrancuda, que faz separação? Então, prove primeiro quem você é, depois peça alguma coisa. Então, se eu quero que a pessoa me ame, eu vou provar o meu ofício, eu vou amá-la também. Terceiro, faça mais perguntas do que elas. Já parou para fazer perguntas? Por que aquela pessoa está precisando que eu a ame? Você já parou para perguntar por que aquela pessoa está passando por aquele problema? Ou por que aquela pessoa, antes de julgá-la, passou na rua e não falou comigo? Será que ela não está passando por algum problema em casa? Faça perguntas. Quarto, encontre pontos de conexão a partilhar
a partilha de interesses. Encontre pontos de conexão, a partilha de interesses. É justamente, irmãos, saber o que aquela pessoa está interessada. O que aquela pessoa está interessada? Lá fora, seu vizinho que não conhece a Cristo, qual que é o ponto de interesse dele? O que você precisa fazer para trazê-lo para perto de Cristo? Então, cria conexão, irmãos. Eu não sei se já aconteceu contigo. A gente vive tanto na igreja, e a gente tem que viver na igreja mesmo, né? Porque nós somos servos do Senhor. Mas você já reparou que às vezes a nossa mente está muito fechada no nosso círculo de igreja, mas a gente esquece das pessoas que estão lá fora, e às vezes a gente está tanto aqui dentro, tanto conectado entre nós, que às vezes você está chamando o frentista do posto de irmão, o síndico do prédio de irmão, todo mundo é irmão para você. Um dia isso aconteceu comigo, eu fui no posto de gasolina, e na hora de eu pagar, eu disse: irmão, quanto que é a conta? Cadê a maquininha? E daí quando eu percebi, eu estava chamando a pessoa de irmão. Por quê? Porque a gente às vezes não está muito interessado no que as pessoas lá do mundo estão interessadas. Mas se a gente não criar essas pontes, como que as pessoas virão à igreja? Como que as pessoas chegarão aqui? Então, encontre pontos de conexão, partilhas de interesse. E quinto, aproxime-se. E aproxime-se. Crie vínculos. Chegue perto. Se relacione. Sem aproximação, sem estar perto, não tem conexão. O que Jesus fazia, irmãos? Justamente tudo isso aí. Ele amava as pessoas, até perguntar o porquê. Ele provava quem ele era Deus único, amoroso, tanto é que morreu na cruz. Fazia perguntas. Olha como ele dialogava com os fariseus, com as pessoas ao seu redor. O que Jesus fazia? Ele se conectava com as pessoas. Olha as mensagens de Jesus, olha quando ele falava de Deus. E o que Jesus fazia? Aproximava. Jesus sempre estava onde tinha uma multidão. Jesus sempre estava onde tinha pessoas. Irmãos, pessoas não são descartáveis. E Deus fala de forma confortadora que Ele veio para curar os quebrantados de coração. Talvez você esteja se sentindo como descartável essa noite, ou conhece alguém se sentindo assim, usado, desprezado, jogado fora, e por isso alguma amargura se conecta aí no seu coração. Parou de sorrir, porque há feridas de desprezo, de rejeição, que estão abertas em seu coração, porque você acha e sente que não foi amado ou amada. Mas eu quero que você saiba que o Senhor Deus, o Deus que te fez, hoje Ele diz: filho, filha, você é meu, é minha, eu tenho te examinado, tenho te conhecido, tenho te guardado, tenho te protegido com todo o meu poder. Saiba, irmãos, que por mais que as pessoas às vezes nos descartam, Deus nunca nos descartará. Seremos sempre amados e cuidados por Ele. Nosso Deus é poderoso e cura os quebrantados de coração. Salmista Davi escreveu dizendo que o Senhor cura os quebrantados de coração, liga-lhes as feridas, curando as suas dores e as suas angústias. Grande é o nosso Senhor e grande é o seu poder. O seu entendimento é infinito. Ele eleva os humildes, os que foram rebaixados, desprezados e jogados numa cova. Deus estava com Agar, estava com José, estava com o cego, estava com todos aqueles, e está com todos aqueles que de alguma forma se sentem desprezados ou desconectados ou deixados de lado. Mas o Evangelho, irmãos, é a maior demonstração
de que Deus se importa com pessoas. Amém? Na cruz, Jesus morreu para estabelecer o vínculo que foi rompido entre Deus e os homens devido ao pecado. E que devido a este rompimento, todo homem caminha para a perdição eterna. Jesus é a ponte que conecta o homem com Deus. Jesus é a ponte que nos conecta uns com os outros, através do seu sangue e pela comunhão do Espírito Santo que habita em todo salvo. E Deus diz: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Então, se você chegou aqui essa noite, está desconectado de Deus, ou desconectada de Deus, saiba que o Senhor já deu a solução. É Jesus. Amém. Mesmo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão, João 14,6. Só que você percebeu esse versículo? O versículo não diz ninguém vai ao Pai. Mas Jesus diz ninguém vem. O que significa isso, irmãos? O que significa isso? Eu sou Deus. Ninguém vem a Deus. Jesus é Deus, te ama. Se você chegar a Ele, você terá a sua salvação. E não somente isso, todo o desgosto, amargura, depressão, ansiedade, você vai poder até sentir em algum momento da sua vida, mas vai ter um refúgio verdadeiro. Vai ter um lugar seguro. Vai ter um lugar seguro. Então, queridos, sejamos estimulados a olharmos uns para os outros, assim como o pastor tem falado para nós também, o pastor Rômulo, criar vínculos é o importante para as nossas vidas, porque assim Deus agiu, assim Jesus agiu, e assim devemos agir uns com os outros. Não se separe, não despreze, e se sentir-se desprezado, corra para Jesus, Ele está de braços abertos, esperando você. Lá você vai achar amor verdadeiro. Abaixe sua cabeça, vamos orar.